Continuando então a leitura, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, de Ana Cláudia Quintana Arantes. Zumbis existenciais. Um trem de ferro é uma coisa mecânica, mas atravessa a noite, a madrugada, o dia, atravessou minha vida, virou só sentimento. Adélia Prado. Na terminalidade humana, é comum que todos ao redor da pessoa que morre a observem como se ela já estivesse morta. Mas o problema maior do mundo à nossa volta passa longe da doença física. Muita gente não está viva de fato, mesmo com o corpo funcionando bem. É uma coisa terrível. Gente que enterrou suas dimensões emocional, familiar, social e espiritual. Gente que não sabe se relacionar, que tem dificuldade de viver bem, sem culpas nem medos. Gente que prefere não acreditar para não correr o risco de se decepcionar, seja em relação ao outro, seja em relação a Deus. Gente que não confia, não entrega, não permite, não perdoa, não abençoa. Gente viva que vive de um jeito morto. Temos mortos andando livres nas academias de ginástica, nos bares, nos almoços de família, de comercial de margarina, desperdiçando domingos por meses a fio. Gente reclama de tudo e de todos. Gente que perpetua a própria dor, se entorpecendo com drogas, álcool ou antidepressivos, tentando se proteger da tristeza de não se saber capaz de sentir alegria. Vejo isso nos hospitais, em especial na sala dos médicos, na sala do café das enfermarias, nos vestiários. São lugares povoados por gente morta, andando perdida sem encontrar sentido em cada dia de trabalho. Na maioria dos hospitais e instituições que se intitulam serviços de saúde, o que mais está presente é esse cheiro de gente morta-viva. Nos grandes escritórios vejo pessoas cheias de razão econômica, política, administrativa. Esses também se empobreceram de vida e se enriqueceram de morte. Em um contexto no qual as pessoas não têm a chance de perceber que estão vivas, o cheiro característico da morte está mais presente. Mas onde a morte está de verdade, a vida se manifesta. O desafio de fazer uma pessoa se sentir viva não é negar o processo de morte dela. Então, se desejamos estar presentes, seja trabalhando, seja vivenciando a morte de uma pessoa que amamos muito, os primeiros desafios são estes: saber quem somos, o que estamos fazendo ali e como faremos para que aquele processo seja o menos doloroso possível. O passo seguinte é buscar saber qual é a nossa capacidade de transformar a maneira como aquela pessoa se vê. Como um fardo, um peso, um mar de medos e arrependimentos, em algo de valor. Se nos sentirmos perdidos no meio disso tudo, observemos. Em uma sábia fala de um filme bem popular, Piratas do Caribe, um personagem lança luz sobre esse momento tenso. Quando a gente está perdido, encontra lugares que, se a gente soubesse onde estavam, jamais teria encontrado. Aproveitemos o tempo em que nos perdemos. Permanecer ao lado de alguém que está morrendo fará com que experimentemos muitas vezes essa sensação de estar perdidos. Não é o caso de fugir. É esse espaço de tempo que conheceremos caminhos totalmente inéditos dentro de nós mesmos para chegar a um lugar incrível, a vida. Todos chegaremos ao fim. Qual caminho é o mais difícil até esse dia? Salve-se quem puder, porque para todas as horas é sempre chegada a hora. Clarice Lispector. O tempo é uma questão recorrente quando falamos sobre a finitude. Quando não houver mais tempo, dará tempo de ser feliz? Quando uma pessoa adoece e precisa fazer seu tempo parar de correr para se tratar, o tempo não passa em segundos, minutos, horas. Passa em gotas ou em comprimidos. Os intervalos são percebidos entre um remédio e outro, entre uma visita de médico e outra, entre um exame e outro. É o tempo do soro pingando no suporte ao lado da cama, de 6 em 6 horas, de 8 em 8 horas. O tempo se dilata e não passa. Sou uma médica privilegiada porque trabalho em 2 extremos. Em um consultório que fica dentro do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, onde conheço pacientes com boa condição socioeconômica, e no hospício,
ligado ao Hospital das Clínicas, também em São Paulo, onde recebo pessoas que podem chegar em condições bastante precárias. Moradores de rua passam pelos meus cuidados. São dois extremos na cidade, mas uma única realidade: seres humanos doentes que podem estar bem perto da morte. Está claro para mim que o sofrimento humano não escolhe bolso, nem número de diplomas, carimbos, nem passaportes, pratos cheios ou vazios, ou quantidade de livros na estante. Quando falamos da expressão do sofrimento, as questões que o motivam são exatamente as mesmas. A raiva de um filho que briga pela herança do pai é a mesma daquele que briga com a mãe pela pensão de meio salário mínimo. Apesar da aparente diferença social, as pessoas experimentam o mesmo medo da dor, a mesma solidão, o mesmo amor pela vida e também a mesma raiva, a mesma culpa, o mesmo discurso de radicalismo religioso, o mesmo comportamento. A diferença entre esses dois grupos de pacientes, mesmo recebendo todos os cuidados possíveis dentro dos seus mundos, é que a pessoa que tem muito dinheiro pode ter uma experiência muito mais árida no processo de morrer. O fato de ter recursos leva as pessoas a acreditar que podem mudar tudo, que podem recuperar a saúde comprando remédios caros, profissionais caros, hospitais caros, mas nenhum dinheiro do mundo nos protegerá de morrer quando chegar a nossa hora. Quem teve muitas alternativas na vida, em geral, cai no mundo do arrependimento com mais facilidade diante da morte. Aqueles que na vida só tiveram uma chance de escolha, a de sobreviver, em geral chegam ao final dela com a plena certeza de que fizeram o melhor que podiam com a chance que tiveram. No hospício não tínhamos privacidade, esse nome chique que inventaram para a solidão. Lá nossos quartos eram duplos. A morte acontece e a pessoa é a testemunha da morte do seu companheiro de quarto. Parece mórbido, mas ela sabe que daqui a pouco será a vez dela. E a experiência de vivenciar a morte do vizinho traz a consciência de que esse momento pode ser sereno. As pessoas que recebem cuidados paliativos no hospício têm a chance de fazer sua passagem na primeira classe. No processo de morrer, essa metáfora da passagem é muito usada. Em seu livro Bilhete de Plataforma, Derek Doyle, especialista em cuidados paliativos, Derek Doyle traz histórias reais de um médico que trabalha com pessoas no final da vida. A expressão bilhete de plataforma remete à realidade de uma estação de trem, onde uns embarcam e outros ficam na plataforma ajudando no embarque. Nós, as pessoas que cuidam dos que estão morrendo, ficamos na plataforma, ajudamos a achar o lugar certo e confortável, acomodamos a bagagem, checamos se todos os envolvidos se despediram. Todos embarcam, mas alguns embarcam mal. Infelizmente, é muito comum as pessoas associarem os cuidados paliativos com eutanásia. Sou chamada para avaliar um paciente em terminalidade, seus familiares temem que eu faça tudo para acabar com o sofrimento. Tenho que explicar a todos os envolvidos, paciente, família e equipe, o que significa cuidar. Se a pessoa está realmente em sua fase final de vida, e escrevo na prescrição que o paciente tem permissão para a morte natural, a reação chega a ser misteriosa. O enfermeiro vem até mim e diz: "Então, doutora, será que vamos começar a sedação agora?" Aí tenho que começar tudo de novo, desde o início, quando tudo era treva. Como nascem os bebês? É preciso que nasçam sedados? Então, para morrer também não precisa sedar. Nascimento natural, parto natural, vida natural, morte natural. Difícil entender? Sim, às vezes é. E aí eu preciso desenhar. E é muito mais fácil fazer com que a família entenda do que a equipe de enfermagem, nutricionistas, fonoaudiólogos, fisioterapeutas e, pior ainda, os médicos. Então, a você que me lê e que não é da área da saúde, peço que perdoe essas pobres criaturas chamadas médicos, porque não aprendemos a conversar sobre a morte na faculdade. Aliás, não aprendemos nem a conversar sobre a vida. Nossa formação é sobre doença. Somos muito bons nisso de falar esquisito e apenas sobre doenças. Somos
de um vocabulário e raciocínio extremamente limitados. Tenha compaixão e paciência, pois atrás de um jaleco de alguns números do CRM há um coração que sofre muito também. Começamos a faculdade com uma intenção muito idealista e linda de salvar vidas, mas a vida nos mostra que a salvação vai muito além de remédios ou cirurgias. O que tentam nos ensinar na faculdade é que bons médicos têm de fugir da morte. O trabalho do médico deveria ser o de promover a saúde. Mas atuamos na base do medo. Faça exames, caminhe 5 vezes por semana, durma, coma direito, senão você morre. Claro que você vai morrer, mesmo que faça tudo isso. Deveríamos alertar que se você fizer tudo isso, vai viver melhor. E isso já deveria ser um bom motivo. É um grande desafio para os médicos e profissionais de saúde compreender que não há fracasso quando acontece a morte. O fracasso do médico acontece se a pessoa não vive feliz quando se trata com ele. Muita gente está curada de câncer, mas se sente completamente infeliz estando viva. Por que isso acontece? De que adianta curar e controlar doenças se não conseguimos fazer com que o paciente entenda que a saúde conquistada pode ser a ponte para a realização de experiências plenas de sentido na sua vida? O papel mais importante do médico em relação ao seu paciente é o de não o abandonar.